Olá, que bom que você abriu este vídeo. Nós iremos falar aqui agora sobre manifestações sobrenaturais dentro da igreja, no meio do povo de Deus, enganação na igreja. Antes de entrar neste assunto, eu quero que você saiba que eu sou pentecostal e eu creio pela Bíblia na atualidade dos dons. A Bíblia diz: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo de número 16, a partir do versículo de número 17. E nós sabemos que a Bíblia, ela tem se cumprido a cada dia sobre a vida da sua igreja, daqueles que de fato creem na sua palavra. É bem verdade que existem três espíritos que agem no meio do povo de Deus. O primeiro espírito que age no meio do povo de Deus é o espírito do próprio Deus, que vem de uma forma poderosa e especial para edificar a sua igreja através das profecias, de revelações, de cura divina, de libertações, através de manifestações dos dons espirituais. Mas existe um segundo espírito que age no meio do povo de Deus, e esse espírito é o espírito do homem. O homem, muitas vezes, por causa da sua emoção, ou até mesmo por causa da sua depravação, rebeldia, ele pode imitar as línguas estranhas, as manifestações sobrenaturais, até fazendo chacota delas. Mas existe um terceiro espírito, e este espírito é o espírito do diabo. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 14, nos mostra que ele transfigura até mesmo em um anjo de luz, e ele faz isso, claro, para trazer engano, bagunça no meio do povo de Deus. Ele imita as línguas estranhas, as manifestações sobrenaturais, para causar dúvida e engano no meio do povo de Deus. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque existe enganação no meio, dentro da igreja, através de espíritos enganadores. Precisamos atentar para o que está escrito em 1 João, capítulo de número 4. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, querido, João, ele vem trazendo um despertamento, um alerta muito forte aos nossos corações a respeito dos espíritos que atuam no meio do povo de Deus. Quando você vê uma manifestação sobrenatural, você não pode de primeira já dizer é Deus que está fazendo, como também não pode dizer é o diabo que está agindo naquele momento. É preciso julgar, é preciso examinar à luz da Bíblia Sagrada se aquela manifestação provém do Espírito de Deus ou não. Ou até mesmo buscar em Deus o dom de discernir os espíritos, porque assim, quando um espírito estiver falando em línguas estranhas, falando em revelação, atuando de uma forma sobrenatural, você terá de Deus o discernimento para saber se é Deus bradando na terra ou se é o espírito humano ou o espírito do próprio adversário das nossas vidas. Nós precisamos muito buscar o dom de discernir os espíritos, porque principalmente no contexto em que nós estamos, muita gente está dizendo que é profeta, muitas pessoas estão profetizando, falando em línguas estranhas e não é Deus. Às vezes é um espírito enganador e muitas vezes alguém, por não conhecer, por não saber, por não ter o dom de discernir os espíritos, quando vê alguém em algum movimento ou até falando em línguas, profetizando, sapateando já de logo, eita, mas fulano estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Tu viu? E muitas vezes nem era o Espírito Santo, muitas vezes nem era Deus na sua vida, muitas vezes era a emoção ou até mesmo o espírito da parte do próprio Satanás. Eu estive pregando pela misericórdia de Deus em uma igreja certa feita e o Senhor me tocou, me direcionou
para impor a mão sobre uma pessoa. Quando eu coloquei a mão nesta pessoa, ela começou a falar em língua, a mexer com os braços e a sapatear, a marchar. Naquele momento, o Espírito Santo me mostrou, me falou que não era ele que estava na vida daquela pessoa. E quando eu disse, Satanás, em nome de Jesus, saia da vida desta pessoa, ela caiu possessa em um demônio. Então, querido, nós precisamos ter cuidado, vigilância, para sabermos qual espírito está atuando dentro da igreja, principalmente se você é um crente pentecostal, principalmente se você está em uma igreja que acredita nas manifestações do Espírito Santo, porque ali certamente haverá manifestações de Deus. Deus tomará os crentes em mistério, em profecia, em dons espirituais, e é claro que o inimigo não deixa barato. Em todo lugar ele tem os seus adeptos e ele vai estar ali no meio tentando causar engano, bagunça, dúvida, com a finalidade de afastar o povo da presença de Deus. Então eu quero te convidar nesta última hora para buscar o dom de discernir os espíritos. É um dom que nós precisamos muito. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, depois eu vou falar novamente sobre este dom. Eu estou refazendo alguns vídeos por causa da qualidade dos vídeos anteriores, que estavam péssima, estavam muito ruim. O aparelho de celular que eu usava era um pouco inferior a este, então eu estou refazendo alguns vídeos, tentando dar uma melhorada para você entender melhor. E breve eu vou estar trazendo aqui no canal um esclarecimento acerca do dom de discernir os espíritos. Eu creio que será muito impactante e edificante para a tua vida. Se você deseja conhecer o dom de discernir os espíritos, deixa aí nos comentários, faça um vídeo sobre o dom de discernir os espíritos, que assim você vai estar me apressando a trazer logo este conteúdo aqui no canal. Amém? Eu espero que você tenha entendido este conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu quero fazer o possível para estar te respondendo. Querido, nós ficamos por aqui. Se encontraremos amanhã, permitindo o nosso Deus. Até lá.